Segundo aos Coríntios, capítulo 3. Fomos até o verso 5. Segundo aos Coríntios 3, 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, aqui temos essa também linda frase. A nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou, capacitou para sermos, veja agora no plural, ministros desse único ministro, ou desse obreiro divino, o Espírito Santo. Dele nós somos servos, ministros, cooperadores, ministros de uma nova aliança, não da letra, veja, mas do Espírito. Veja a ênfase na pessoa do Espírito Santo e no seu serviço. Porque a letra em si mesma, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você lembra aqui, no livro do Apocalipse, capítulo 19, verso 10, depois que João trouxe aquela revelação das bodas do Cordeiro, alegremos-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas a ceia das bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, foi-lhe dado de vestir-se de um linho finíssimo, resplandecente e puro. Linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, escreve essas coisas. Então João se dobra para adorar aquele anjo que lhe falava. Então o anjo diz assim: vê, não faças isso. Sou um conservo teu e dos que guardam o testemunho de Jesus, o testemunho do Senhor. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A profecia em si mesma nada significaria. O que o Senhor deseja que conheçamos, e isso só é possível pelo ministério do Espírito Santo, é o espírito da profecia. Agora, cuidado. Não interprete profecia apenas como declaração de eventos futuros. O termo, inclusive, literal, profecia, significa o falar de outro através desse. Profecia. Falar em nome de outro, falar palavras de outro. Isso é profetizar, é falar por Deus, é falar em nome de Deus, é falar com o selo de Deus, é falar com a aprovação de Deus. Por isso Paulo, aqui mesmo nessa carta, segundo aos Coríntios, no capítulo anterior, o capítulo 2, ele diz assim: não estamos como muito adulterando a palavra de Deus, nem mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos, da parte de Deus, com sinceridade. Então, ministros, ele usa aqui a palavra no plural, e não da letra, mas do Espírito, porque a letra em si mesma mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, muito evidentemente, ele está se referindo ao ministério da lei. A lei que foi dada por intermédio de anjos para Moisés, escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Esse ministério da morte, ele se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Ainda que essa glória fosse desvanecendo na medida então que o tempo ia passando, né? Moisés tinha aquela comunhão face a face com Deus, o seu rosto brilhava. Quando ele saía da tenda, ele colocava o véu sobre o rosto, para que então aquela atenção não fosse chamada para a glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória desvanecente, ou seja, ele não ficava com esse rosto brilhando 24 horas por dia, todos os dias. Essa é a comparação que Paulo está fazendo, dizendo: esse é o ministério da letra, esse é o ministério que ele chama da morte, esse é o ministério da lei, porque a lei jamais aperfeiçoou coisa alguma. Palavras do autor de Hebreus. Palavras de Paulo em Romanos: pela lei vem não a salvação, não a graça, mas pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, né? E por isso ele chama de ministério de morte. A lei em si mesma é um caminho de morte, porque ninguém é justificado diante de Deus por obras da lei. Então, para que Deus deu a lei? A lei era como um espelho descendo do céu
para ser colocado diante do homem, para que mostrasse a ele a feiura dele, a necessidade dele. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, essa é a ideia de ministério da morte, para que os irmãos compreendam essa expressão tão contundente aí. Agora, preste atenção ainda nesse verso. Olhe, face de Moisés. Queria te chamar a atenção. Porque, meus irmãos, as escrituras são tão lindas, não são? Teriam que ser. As palavras do nosso Senhor, as palavras de Deus, as palavras inspiradas pelo Espírito. Então, é tão importante você comparar nesses capítulos 3 e 4, essa frase, face de Moisés, no verso 7, localize ela aí, com o capítulo 4, verso 6. Olha qual é a última frase. Face de Cristo. Duas faces são apresentadas aí. E dois ministérios. Um chamado de ministério da morte, o outro chamado de ministério da justiça. Um pode ser chamado de ministério da letra, o outro chamado de ministério do Espírito. Então esse contraste aparece todo o tempo aí. Um ministério desvanecente e um ministério que tem uma glória permanente. Você vai ver isso na sequência do texto. Então todas essas são expressões muito lindas e muito importantes. Por quê? Porque se referem ao ministério do Espírito. Se Deus, por meio de anjos, Paulo é muito claro sobre isso, ele deu a lei em tábuas de pedra para Moisés e houve glória naquilo, é claro que teria que haver glória. A lei de Deus está sendo dada, né? Muito mais o ministério do Espírito. Muito mais as letras que são gravadas não em tábuas de pedra. Não foi assim que o texto começou? Mas as letras que são gravadas em tábuas de carne, que ele explicou aí no início do capítulo 3, isto é, nos corações. Por isso ele chama de carta de Cristo, né? Então, como é sobreexcelente o ministério do Espírito Santo. Vamos seguir. Os filhos de Israel não puderam fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória, e aqui está no singular de novo, olha aí, o ministério do Espírito. Então, meus irmãos, mais uma vez, me permitam repetir. A grande pergunta para nós é se nós estamos envolvidos no ministério, que é o ministério do Espírito, o único ministério, que tem um único propósito. Ele me glorificará. Tomando cada uma das minhas riquezas e explicando, aplicando, introduzindo dentro de vocês. Como Eliezer tomando aqueles objetos de ouro e colocando na Rebeca, para que a preparasse para aquele grande encontro, né? Com Isaac, figura, claro, de Cristo e do nosso encontro com Ele. Seguindo ainda. Porque se o ministério da condenação, olha outra palavra forte, para o ministério da lei, condenação, claro, foi a única coisa que ela nos trouxe. Paulo disse, eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Não é? É como a pessoa que vê uma placazinha num gramado assim maravilhoso, naquele dia de calor, né? E a plaquinha, não pise na grama. E o que ele faz? A plaquinha despertou nele um desejo, né? De pisar naquela grama. Então Paulo disse, eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então ele vai dizer, esse mandamento que me fora para a vida, se eu pudesse cumpri-lo, é o argumento dele em Romanos, né? O problema não está com o mandamento. O mandamento é puro, santo e bom. Ele diz, mas eu sou carnal e vendido à escravidão do pecado. Né? Então o mandamento que me fora para a vida, se eu pudesse obedecê-lo, embora eu não tinha essa condição, eu verifiquei que ele mesmo se me tornou para a morte. Então ele vai dizer, esse mandamento me enganou e me matou. Sérias palavras, não é? Porque nesse capítulo 7 de Romanos, ele está introduzindo o assunto do ministério do Espírito. Porque, aliás, no 7 ele já menciona algo do ministério do Espírito. Ele fala que agora, por causa da obra de Cristo na cruz, a obra do Redentor, nós agora servimos a Ele não na caducidade da letra, mas em novidade de Espírito. Isso é Romanos 7. Então, em Romanos 8 ele introduz em Romanos 7
E entra a fundo em Romanos 8, sobre o ministério do Espírito. O pendor da carne dá para a morte, mas o pendor, a inclinação do Espírito dá para a vida e paz. Não somos constrangidos a viver segundo a carne, não é? Porque agora nós podemos viver e andar no Espírito. Então, que importante, meus irmãos. Nós estamos passando tão rapidamente por essas verdades, não é? Mas que coisa importante meditarmos sobre elas. Por quê? Porque o Espírito de habitação mora em nós. Porque o Espírito de habitação é o Espírito de testemunho, que nos capacita para o nosso testemunho do nosso Senhor. E isso é o testemunho do Senhor. O testemunho do Senhor não é nos reunirmos de uma determinada maneira e com um certo número de práticas. Que cuidado nós precisamos ter, meus irmãos. É certo que é o Espírito Santo que vai nos dar a direção sobre a forma como devemos nos reunir. Porque há tantas formas, né? Qual é a forma correta? Qual é a forma melhor? É o operar do Espírito Santo, particularmente na vida de irmãos mais velhos, concedendo a eles discernimento, percepção, sensibilidade espiritual, é que vai determinar tudo isso. Não há nenhuma glória maior em nenhum sentido de reunir em casa. De onde essa ideia saiu? Que a casa, de alguma maneira, é um lugar privilegiado, porque lá a igreja primitiva começou a reunir nas casas. Mas onde está escrito na palavra de Deus que esse é o princípio da reunião dos santos? Onde está escrito? Está escrito nos livros de alguns autores, né? Mas isso não é um princípio bíblico, porque o Espírito Santo não deixou para nós escrito nenhum lugar específico para nós nos reunirmos. Nós podemos reunir em qualquer lugar, podemos reunir debaixo de uma árvore, podemos reunir num salão alugado, podemos reunir num salão próprio, não é? Não importa. O foco do reunir da igreja é o próprio Senhor, a nossa comunhão, a forma de congregar, ela varia muito. Agora, há casos em que pessoas se apegam às formas. Não, nós temos que reunir em casas, porque casas é um lugar muito especial. Digo aos irmãos que algumas vezes isso é um grande problema para o avanço da obra de Deus. Porque aquele reunir-se assume um caráter doméstico, é na casa do. E esse na casa do nunca termina, não é? Nunca se encerra. Então, sensibilidade, percepção espiritual. Nós precisamos, todos nós, avançar como Assembleia do Senhor. Pense sobre a mesa do Senhor. Qual é a melhor forma de partir o pão? Qual é a melhor? A mesa no centro e todos os irmãos ao redor? Os irmãos assentados nos seus lugares e o pão distribuído? Tomando suco de uva ou vinho? O pão partido previamente colocado na bandeja ou o pão partido na hora de ser distribuído? Isso para citar só algumas formas. Há muitas mais. Qual que é a melhor forma? Não há melhor forma. Amém. A mesa do Senhor, ela contém, ou ela deve conter para nós, realidade espiritual. Aleluia. E se contém realidade espiritual, podemos descansar. O Senhor vai adequando a forma, digamos assim. Outra palavra, meus irmãos, que soa para nós muito dificultosa, mas não devia ser assim, é a palavra ordem. Ordem. Agora pense comigo. O que há no universo, de modo geral, para que ele possa subsistir, que esteja em desordem? Nada. A única coisa em desordem no universo, sabe qual é? Qual é? A rebelião de Lúcifer e 1/3 dos anjos. Essa é a única coisa, digamos, desordenada no universo. Porque Deus criou agentes livres e não robozinhos. E esses agentes livres tomaram sua decisão, liderados por Lúcifer, de se rebelar contra Deus. E receberam o juízo devido pela sua escolha. Não foram manipulados para isso. E nem o homem foi manipulado no Éden. E nem o homem é manipulado ainda hoje. Ninguém é manipulado. Nós somos responsáveis e fazemos as nossas escolhas. E louvado seja o Senhor por isso. Então, quando nós pensamos nessa palavra ordem, como isso soa no nosso coração? Como nós dissemos, então, o que há nesse universo desordenado? Nada. A não ser essa esfera de rebelião que, na verdade, estritamente falando, ela ainda está debaixo da ordenação de Deus. Lúcifer e seus anjos não podem nada
que não seja debaixo da soberania de Deus. Lúcifer não pode nem tocar na vida de Jó sem autorização do soberano, do Senhor. Né? E quando nós pensamos no microcosmo, vamos pensar aqui no nosso ser humano, essa criação estupenda chamada homem ou mulher. Né? O que há desordenado nela? Em função do pecado ter entrado, muita coisa foi desordenada, certo? Mas pense em como Deus criou o homem. Tudo é ordenado. E a vida, na medida que ela vai crescendo, ela gera a forma. E isso é um princípio espiritual, irmãos, que nós não podemos perder. Por isso não há nenhuma forma melhor. Nós vamos dizer que a forma, então, pensemos assim, de uma criança, o formato lá que ela tem, uma criancinha de 4 anos, é melhor do que a forma de um adulto. Isso não tem o menor sentido. Ela tem aquela forma porque ela tem aquela vida, naquele estágio. Mas quando aquela vida alcançar um outro estágio, ela terá uma outra forma. Não é? Então a forma deve simplesmente ser uma evidência da vida. E isso é muito importante ser considerado. Então a ordem de Deus é importante em todos os aspectos. Quero citar, não vou me deter nisso, precisamos avançar, mas vou citar uma outra palavra, que para alguns irmãos parece quase uma blasfêmia. Presbítero. Meus irmãos, presbíteros na casa de Deus é uma necessidade. São anciãos. Literalmente a palavra significa o quê? Anciãos. Ou irmãos mais experientes, mais provados, mais velhos, mais claros com relação ao propósito do Senhor. Como que eles são levantados? Por eleição? Não. Atos 20 e 28. Cuidai de vós mesmos e do rebanho sobre o qual, na verdade a melhor palavra ali é entre o qual, o Espírito Santo, aí está ele de novo, ele vos constituiu, bispos, episcopos, supervisores, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Mas eles não são eleitos, eles são designados pelo Espírito Santo. Eles são reconhecidos pela Assembleia Local. Tão simples, meus irmãos. Tão espontâneo. Por que essas coisas foram tão complicadas? De modo que essa palavra soa tão estranha para muitos. Presbítero, o que é isso? Não, nós somos todos iguais. Mas quem disse que ser um presbítero significa ser desigual? É um irmão entre os irmãos. Aliás, significa ser menor. Porque o nosso Senhor Jesus disse que entre os governadores e povos, as autoridades os dominam e exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós, não será assim. Então os presbíteros são os menores, não são os maiores. São os que colocam o ombro embaixo e não a carga em cima. Não é? Então, na verdade, a nossa dificuldade não é com, digamos, a palavra em si. É com o significado do que é um ancião na casa de Deus. Agora eu perguntaria, para onde a casa de Deus, um testemunho local, uma igreja local iria sem anciãos provados? Poderíamos mudar a pergunta. Para onde uma família iria sem pais? Não é? Paulo, quando fala sobre presbíteros na casa de Deus, 1 Timóteo 3, ele vai dizer que ele governe bem sua própria casa, criando seus filhos sob disciplina, com todo respeito. Porque se ele não sabe governar a sua casa, como ele cuidará da casa de Deus? Você vê como ele coloca as duas casas aí? Sua casa, casa de Deus. Porque a mesma ordem para as duas casas. Ninguém precisa entrar numa casa e perguntar quem que é o papai e a mamãe aqui. Está na cara, não é? Quem é o pai, quem é a mãe, quem são os filhos. E na igreja de Deus? Não importa onde eles assentem. Quem diz que os presbíteros têm que assentar na primeira fileira? Não é? Onde está escrito isso? Não importa onde eles assentem. Porque não é questão da posição que eles estão. É questão do que eles são entre esses irmãos. Então me lembro, já citei isso algumas vezes, quero repetir para os irmãos. Certa vez foi perguntado ao irmão Stephen Cone, muitos aqui o conhecem, pelas palavras e mensagens dele que foram transcritas em livros. E o irmão perguntou assim para ele, um irmão bem mais jovem, como eu faria para entender e descobrir qual é a minha função
no corpo de Cristo? Uma excelente pergunta, não é? Todos que amam o Senhor fazem essa pergunta, porque querem servir ao Senhor na sua casa. E a resposta desse irmão foi muito curta, como ele costumava fazer. Poucas frases, mas muita profundidade. Então ele respondeu assim: deixe que a vida cresça. À medida que a vida crescer, a vida de Cristo em você crescer, Cristo for formado em você, essas são minhas palavras, né? Estou interpretando o que ele quis dizer. Então a sua função vai ser evidenciada. Mas se a vida não crescer, qualquer um pode dizer para você que você é isso, você é aquilo, mas você não é nada. Porque a vida não cresceu. Mas se a vida crescer, a função vai ser evidenciada. Amém. Graças ao Senhor. Porque assim é o caminho do Senhor. A vida tem que crescer. Nós precisamos avançar no conhecimento de Cristo. Nós precisamos permitir que a cruz trabalhe mais profundamente em nós. Se isso for verdade, então a função será evidenciada. Vamos seguir. Verso 10. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, de novo, o ministério da letra, ministério da lei, Moisés, neste respeito já não resplandece. Passou, foi cumprida, terminou esse ministério da velha aliança e foi introduzido o ministério da nova aliança. Então ele diz, esse ministério já não resplandece diante da atual, sobreexcelente glória. Ministério do Espírito, claro. Todo o contraste aqui é entre esses dois ministérios, como estamos falando. Porque se o que se desvanecia, Moisés, a glória do rosto dele, que brilhava e se desvanecia. Se a glória, ou se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O que é permanente? O ministério da justiça, ou o ministério do Espírito. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles, dos de Israel, se embotaram, se nublaram, se embruteceram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é removido. Ora, o Senhor é o Espírito. Aqui temos um verso muito importante. Como ele tem sido motivo de muita controvérsia, eu queria me deter aqui um pouquinho, nesse verso. Veja, o Senhor é o Espírito. Importante frase. É assim mesmo que está no texto original. Não há nenhuma confusão aí. Então vamos seguir. E onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Então a primeira coisa importante sobre esse verso, preste atenção. Se o Espírito Santo e o Senhor Jesus, porque é os dois que está se referindo aí, muito claramente, não é? Se o Espírito Santo e o Senhor Jesus fossem uma única pessoa, então não teria o sentido a frase, o Espírito do Senhor. Porque seria uma pessoa só. Qual o sentido dessa frase, Espírito do Senhor? Se Espírito e Senhor são uma única pessoa. Eles não são uma única pessoa. Eles partilham de uma única essência. Por isso, o Deus da Bíblia e o Deus no qual cremos é um Deus triuno. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai. O Pai não foi crucificado. O Espírito Santo não é o nosso Redentor. Quanta confusão é feita nisso, meus amados irmãos. Então, por que é dito que o Senhor é o Espírito? Por quê? Vamos para um texto mais para nos ajudar? E já voltamos aqui. 1 Coríntios. Apenas 2 folhas para trás aí. 1 Coríntios 15. Preste atenção nesse texto. 1 Coríntios 15, 45. Pois, assim como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito que dá vida.
ou Espírito vivificante. Então, primeiro, uma atenção aqui primeiro. Nesse texto, que vamos ler até o verso 49, nosso Senhor Jesus, digamos assim, recebe 2 títulos sublimes, de altíssimo significado. Primeiro título, último Adão. Segundo título, segundo homem. Então, não use o termo, quando você se lembrar dessa questão, não use o termo segundo Adão para Jesus. Porque o segundo Adão foi Caim. O Senhor Jesus é o último Adão. E ele é o segundo homem. Por que ele é o segundo homem? Porque o primeiro homem, Adão, ele foi formado da terra. E ele é terreno. Mas o segundo homem é do céu. Porque é o Filho eterno que assumiu a natureza humana. Então ele é o segundo homem. Então que glorioso título ele tem. Podemos dizer que, sobretudo, ele é segundo homem no que concerne a sua ressurreição. Porque ele é cabeça de uma nova raça. Por isso ele é o segundo homem. Que título, irmãos! E quanta implicação! Esse homem que está entronizado à destra de Deus é o segundo homem. Agora, esse mesmo é o último Adão. E por que esse título também é igualmente maravilhoso? Porque ele, sendo o último Adão, ele é aquele que carregou em si toda a herança maldita de Adão, por causa do pecado. O que nós recebemos por causa da queda de Adão? Nós nos tornamos, em Adão todos morrem. Paulo vai dizer. Quando ele pecou, por sermos sua geração, nós não nascemos do nada, não é? Por sermos sua geração, então nós somos pecadores, não é? Pelo pecado de um só, muitos se tornaram pecadores, Romanos 5. Porque Adão é um cabeça federal de uma raça. Ele caiu e nele todos caímos. Mas também o Senhor Jesus, o homem do céu, o verbo que se fez carne, ele é cabeça de uma nova raça. E agora, o Espírito Santo, o que ele fez? Ele tomou pecadores caídos dessa raça caída que tem Adão como cabeça, e o que ele fez? Ele os uniu a Cristo, o segundo homem. Então agora, essa raça, essa nova raça, tem um novo cabeça, é um cabeça celestial, o cabeça terreno é caído, da raça primeira. Essa segunda raça, a raça redimida, ela tem um cabeça celestial, que é o segundo homem do céu, e que é o último Adão, que encerrou nele mesmo tudo que foi decorrente da queda de Adão. Que título, então, maravilhoso, esse título, último Adão, para o nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, se você examinar textos e for aprofundar nesse estudo, você vai ver que o último Adão, então, vamos pensar sobre ele, esse primeiro título. Quando ele sobe à cruz, quando ele é levantado da terra, em um só golpe, olha o que a Bíblia ensina, que ele julgou o pecado na sua carne. Pecado, primeiro. Segundo, isso está em Romanos 8. Segundo, em Gálatas 5, diz assim, os que são de Cristo Jesus, os que estão unidos a Ele, ao segundo homem, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Por quê? Porque além desse último Adão julgar o pecado, ele também julgou a carne. E o que é a carne? É a natureza adâmica caída. É isso que a Bíblia chama de carne. Natureza adâmica caída. Então, no último Adão, a carne também foi julgada. O que mais? Chegou o momento de ser julgado este mundo. Ou seja, o último Adão julgou nessa mesma e única morte, suficiente e extraordinária. Ele julgou o mundo também e deu o golpe mortal no mundo. Por isso João vai dizer, todo esse mundo jaz no maligno, não é? E esse mundo então já foi julgado na cruz do nosso Senhor. O que mais? Hebreus 2 vai dizer que esse último Adão, porque ele participou de natureza humana, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então esse último Adão também julgou o diabo, naquela única e gloriosa morte. O que mais?
Paulo vai dizer em Gálatas 6,14, assim: longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual, ouça isso, o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Então também na obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário, Ele crucificou o ego caído. Então agora, por causa da ressurreição dele, do segundo homem, aplica-se para nós 2 Coríntios capítulo 5. O amor de Cristo nos constrange quando julgamos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para quê? Olha esse para quê. Os que vivem não vivam mais para si mesmos. Por quê? Porque ele também julgou o ego caído na cruz do Calvário. Então nós temos nele capacitação para não vivermos para nós mesmos. Nossos interesses, nossas coisas, nossos projetos, etc, etc, etc. Louvado seja o Senhor. Repetindo, Gálatas 6,14. Olha que figura linda nós temos aí. Quando o mundo olha para um cristão, o que ele deveria ver? Um homem crucificado. Agora, quando o cristão olha para o mundo, o que ele deveria ver? Um mundo crucificado. Não é? É isso que Paulo está dizendo aí em Gálatas 6,14. Pela qual o mundo está crucificado para mim. Então, quando nós olhamos para o mundo e as coisas que nele há, nós precisamos olhar pela perspectiva de Deus. Você já leu Não Ameis o Mundo, de Watchman Nee? Um ótimo livro, não é? Ele vai mostrar que tudo no mundo, porque é isso que a palavra ensina, já está julgado. A educação do mundo, a cultura do mundo, a filosofia do mundo, a política do mundo. Ah, se cristãos compreendessem bem isso, né? Política do mundo também está julgada. As finanças do mundo, a economia do mundo, a administração do mundo. Tudo que pertence ao mundo já está julgado. E aguarda o dia da execução. E o dia da execução é a parousia, a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, quando o cristão olha para o mundo, ele tem que olhar para o mundo na perspectiva de um mundo crucificado. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Tudo que há no mundo. João assim descreve, não é? 1 João 2. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. E quando o mundo olha para um cristão, o que ele devia ver? Alguém que ama o mundo, alguém que quer as coisas do mundo, alguém que corre atrás de tudo que o mundo oferece, alguém que fala como o mundo, que se veste como o mundo, que compra como o mundo, que vende como o mundo. Que infelicidade, não é? O que o mundo devia ver num cristão? Um homem crucificado. Eu estou crucificado para o mundo, Paulo diz. Então, meus irmãos, quanta realização o Deus homem fez numa única obra, na cruz do Calvário. Sigamos. 1 Coríntios 15, 45. O último Adão é espírito que dá vida. Então, já lemos lá em 2 Coríntios o quê? O Senhor é o Espírito. Fazendo entre eles, aqui queria que você guardasse e pensasse muito bem sobre essa palavra. Identificação. Há uma identificação absoluta entre o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Não há nenhuma desarmonia e nenhuma discordância entre os dois. Senhor Jesus e o Espírito Santo. Então, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Agora, isso 2 Coríntios 3, 17. Agora aqui, no texto que nós estamos, 1 Coríntios 15, o que diz? Diz que esse último Adão é Espírito que dá vida. Agora, o que esse verso aqui, 45, está fazendo então? Primeiro, ele está identificando claramente, olha aí, o nosso Senhor Jesus como o último Adão. O último Adão, nosso Senhor Jesus. Claramente, não há como espiritualizar nada aqui. Senhor Jesus é o último Adão. E está dizendo que esse último Adão é Espírito que dá vida. Certo? Então promove esse versículo uma identificação, repetindo, muito clara entre o Jesus ressurreto e o Espírito divino.
Ou, para colocar de outra forma, a mesma coisa. O Jesus ressurreto e o seu Espírito. Você sabe que na Bíblia o Espírito Santo é chamado de várias formas, né? No Novo Testamento. Ele é chamado de Espírito de Deus, ele é chamado de Espírito da Glória, ele é chamado de Espírito Santo mesmo, e ele também é chamado de Espírito de Jesus. Você se lembra de Atos 16? Nós tentávamos ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não nos permitiu. Qual é o Espírito que nós recebemos? É o Espírito do Jesus glorificado. É o Espírito do último Adão. É o Espírito do segundo homem. Onde ele está? Será que ele foi transmutado? Aqui, meus irmãos amados, está o cerne da questão. Será que o Jesus ressurreto foi transmutado? Ele não é mais uma pessoa, ele se transformou no Espírito para ser dado para a igreja. É isso que a Bíblia ensina. Então o trono está vazio? Ou será que há um homem nos céus em glória? Ou será que há um homem à destra de Deus? Não é isso que a Bíblia ensina em tantos textos? Não é? Jesus de Nazaré, o Verbo encarnado, está sentado à destra do trono da majestade nas alturas. E ele derramou sobre a igreja o seu Espírito. Por isso é chamado de o Espírito de Jesus, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Não são três Espíritos, não é? É um único Espírito, com todas essas designações. Santo, porque ele é santo. Espírito de Deus, porque é o Espírito de Deus. Deus é triuno. Mas estritamente falando, é o Espírito do Jesus glorificado. Não é? Esse que nós recebemos. João 7. O Espírito... Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, 37. João vai explicar assim. Isso disse Jesus se referindo ao Espírito. Porque até esse momento, João vai dizer, o Espírito não fora dado. O Espírito não fora dado. Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, depois que Jesus foi glorificado, então ele derramou o seu Espírito. O Espírito de Jesus glorificado. Porque essa designação a respeito do Espírito Santo, que é o mesmo Espírito Santo, é o mesmo Espírito de Deus, mas por que essa designação é tão rica de significado? Porque tudo que Jesus é, e tudo que ele obteve, tanto na sua vida humana, quanto na sua vitória na cruz do Calvário, as duas coisas, tudo que ele obteve na sua vida humana, porque na sua vida humana, ele venceu como homem, todas as suas virtudes humanas, até a cruz, e toda a vitória da cruz, as duas coisas. Tudo que ele obteve está presente na pessoa do Espírito que foi derramado. Então, no Espírito do Jesus glorificado, nós temos tudo que ele é, tudo que ele fez, todas as suas virtudes derramadas sobre a igreja. Esse é o Espírito que nós recebemos. Então, quem é o nosso Senhor? Nosso Senhor é o Espírito que dá vida, porque é o seu Espírito que nós recebemos. Não significa que ele foi mudado e transformado e processado para se tornar o Espírito, para ser recebido por nós. Ele está no trono. Nós o veremos pessoalmente, fisicamente. Quando ele ressuscitou, ele pediu para os seus discípulos tocarem nele. E disse, sou eu mesmo. E um Espírito, não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Não são as palavras dele? Então, irmãos, não façamos confusão com essas coisas. Não vamos despersonalizar Cristo. Então, esse texto tão rico, não é? O último Adão é espírito que vivifica. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Olha agora, o primeiro homem, formado da terra, é terreno, Adão. O segundo homem, aí está outro título maravilhoso do nosso Redentor, Senhor Jesus. O segundo homem é do céu. Como é que foi a conversa mesmo de Jesus com Nicodemos? Em se tratando de coisas terrenas, não me credes, quando o Senhor falou sobre nascer de novo? Ele diz, que dirá então se eu vos falar das celestiais? Porque ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. O Filho do Homem, que está no céu. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno,
tais são também os demais homens terrenos. Temos alguma dúvida disso? Não. A imagem desse Adão caído, nós a carregamos desde que nascemos. Tal como foi o homem terreno, tais são os demais homens terrenos. Né? Agora, graças ao Senhor, a história não terminou aí. E como é? A primeira expressão diz como foi o primeiro homem terreno. Tais são os terrenos. Mas como é? Porque é isso que agora somos, nesse novo homem celestial, no cabeça da nova raça. Como é o homem celestial? Como é o homem celestial? Oh, meus irmãos, o homem celestial, nosso Senhor Jesus. Nós estamos palmilhando aí nessa jornada, conhecendo, não é? Vendo, contemplando, adorando, conhecendo o Cristo dos Evangelhos, porque é o mesmo que nós encontraremos no céu, face a face, com a mesma ternura, a mesma compaixão, com a mesma singularidade, inclusive as marcas da redenção, elas estão gravadas para sempre na sua personalidade santa. Como é o homem celestial, tais também os celestiais. Então esse verso 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Graças a Deus. Vamos tomar cuidado com essa última frase aqui também. Isso aqui não é um imperativo, como que dizendo assim, vamos então trabalhar para que nós possamos trazer a imagem do que é celestial. Ele está admitindo dois fatos. Ele está admitindo, nós trouxemos a imagem do que é terreno. E agora, nós traremos a imagem do que é celestial. Não é? O que a Bíblia ensina sobre isso? São tantos textos. Olha 2 Tessalonicenses 1, verso 10, o que diz? Quando ele vier para ser glorificado nos seus santos. E será admirado em todos os que creram naquele dia. Por que ele será admirado em todos os que creram? Porque todos os que creram trarão a imagem daquele que é celestial. Nosso Senhor poderá olhar para sua noiva naquele dia, cumprindo as palavras de Gênesis, quando Adão olhou para sua esposa. Esta, afinal, é osso dos meus ossos, ou seja, ela tem a minha realidade interior, osso, e ela também é carne da minha carne. Ela tem a minha imagem exterior, a minha expressão exterior. Então chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Isso se cumprirá de forma absoluta na parousia do nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, não vamos nos preocupar. Todas as nossas limitações, toda a nossa fraqueza, vulnerabilidade, debilidade, ela está com dias contados. A si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança. Sabe o que Malaquias 4 diz sobre esse dia? O grande dia da vinda do nosso Senhor? Que nós saltaremos como bezerros soltos da estrebaria. Que figura! Quem já viu isso, não é, nos campos, sabe o que Malaquias está dizendo. Hoje, no que concerne aqui a esfera em que nós vivemos, essa esfera do corpo, não é? E as lutas e a dificuldade que temos, Paulo vai dizer que nesse corpo opera uma lei que é contrária à lei de Deus, Romanos 7, não é? Mas um dia, meus irmãos, nós então entraremos na plenitude do que significa essa liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluia. Romanos capítulo 8. E Malaquias não encontrou uma outra maneira de falar sobre a beleza disso, senão bezerros. Não é boi velho, cansado. Bezerros soltos da estrebaria. Oh, meus irmãos, toda limitação se irá. Nunca mais nós ofenderemos o Espírito Santo. A cena não estará mais maculada. Todos os nossos relacionamentos serão totalmente puros.
Não haverá nenhuma motivação inadequada no nosso coração. Livres. Apocalipse 22 fala sobre uma cétupla perfeição. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. Nas suas frontes estará escrito o nome dele. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, porque a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá luto, e nem pranto, e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Oh, meus irmãos, esse é o dia que nós aguardamos. Que o Senhor mantenha o nosso foco no lugar adequado. Nós não estamos tão interessados nos eventos daquele dia, quanto estamos interessados na pessoa que veremos naquele dia. Estamos muito mais interessados no Senhor que vem do que nos eventos que antecederão a vinda do Senhor. Se nós formos guardados nesse alvo, nessa paixão, estejamos certos que nós seremos preservados, guardados. Seja em meio à tribulação, ou seja guardados da tribulação, não importa. Importa que nós seremos guardados. Vamos então seguir uns minutinhos mais. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 1. E queria selecionar com os irmãos algumas partes aqui, para meditarmos por alguns minutos. Não vamos extrapolar muito no nosso tempo, para não desfavorecer o irmão nenhum. 1 Coríntios, nós dissemos para os irmãos que os 3 primeiros capítulos são muito importantes, sobre esse assunto da obra de cada um. A frase que destacamos aqui, nesse capítulo 3, ela está ali no verso 13, que diz assim, 1 Coríntios 3,13. Manifesta se tornará a obra de cada um. Que lindo, né? Nós temos esses 3 termos nas Escrituras. A obra de Deus, que examinamos ontem, né? A obra do ministério, que até agora foi tudo que nós falamos até aqui. E agora, a obra de cada um. Que privilégio, meus irmãos. Muitas vezes, eu já citei essa ilustração, há pouco tempo o fiz de novo e queria repetir aqui. Então, se você já ouviu muitas vezes, ouça uma vez mais, porque ela é tão linda. Obra de cada um. Não pense em grandes coisas, porque a medida de Deus, de medir a obra, é muito diferente da nossa. Nós costumamos medir por números, Deus não mede por números. Costumamos medir por valores, Deus não mede por valores. Costumamos medir por desempenho e resultados, Deus não mede por desempenhos e resultados. A maneira dele medir é muito diferente da nossa. Então imagine uma mãezinha, que tem só uma filhinha, e que ela então recebeu aquele encargo de criar aquela filha para a continuidade do testemunho do Senhor. Porque não há nenhum outro motivo para termos filhos. Só há um. É a continuidade do testemunho do nosso Senhor, na vida deles. Então aquela mãe dedica a sua vida para essa filhinha. Uma mamãe que tinha uma única filhinha, isso é narrado por Abe Simpson, numa obra dele sobre o Espírito Santo. A pena que ainda está apenas em inglês. São 2 volumes, muito preciosos, de Abe Simpson. Então ele narra uma história verdadeira. Uma mãe estava numa pia cheia de louças, lavando sua louça e orando ao Senhor, porque ela amava o Senhor. Então ela dizia, Senhor, eu gostaria tanto de te servir em uma esfera maior. Não apenas aqui na minha casa. E orava ao Senhor com esse pensamento. Quero te servir, Senhor, em esfera maior. E a sua filhinha estava ali puxando a sua saia, enquanto ela lavava as louças,
E a filhinha trazia nos braços uma bonequinha com o braço quebrado. E a mãe ocupada, lavando a louça e orando assim ao Senhor, sobre uma utilidade maior na obra de Deus. Então ele empurrava sua filha para o lado, que sua filha estava puxando a sua saia, todo aquele tumulto ali, e ela empurrava sua filha, lavando a sua louça. Então sua filha sumiu. Ela terminou a sua tarefa e foi procurar a sua menininha. Ela então foi ao quarto, abriu a porta, a filha estava deitada na cama, abraçada com a sua bonequinha com o braço quebrado. Então, quando ela abriu a porta e viu essa cena, o Senhor então falou ao coração dela assim: essa bonequinha com o braço quebrado é o meu serviço para você. E essa menininha, essa menina, é minha mensageira para você. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. Meus irmãos, por menor que seja, na nossa avaliação, os serviços que o Senhor nos tem confiado, se formos fiéis, e aqui está o fio de prumo, fidelidade. Se formos fiéis, o que nós ouviremos dele naquele dia, por mais incrível que isso possa parecer para nós ouviremos dele: muito bem. Uma mamãezinha que dedicou sua vida para criar uma filhinha para o Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Não é assim? E aquele que serviu em esfera muito ampla? Vamos pensar no apóstolo Paulo. Em todos os apóstolos, mártires, santos, profetas, de 2000 anos de história da igreja, o que eles ouvirão? A mesma coisa. A mesma coisa. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Porque não importa a magnitude do que foi feito, é sempre pouco. Diante de tanto que o Senhor tem a fazer e através de tantos vasos que Ele tem buscado separar para serem cooperadores dEle. Então, por muito que se faça, é pouco. Foste fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Então, a medida do Senhor é fidelidade, meus irmãos. Que importante é isso. Porque nós sempre pensamos de maneira errada, não é? E diferenciamos aquelas esferas. 2 talentos, 5 talentos, 10 talentos, 20 talentos, seja lá o que for, não é? O Senhor vai medir desta maneira. Não, o Senhor mede pela régua da fidelidade. Então, essa é a frase que aparece aqui. A obra de cada um. E por que é assim? Verso 9. Capítulo 3, ainda, verso 9. Porque de Deus, oh que privilégio, meus irmãos. De Deus somos cooperadores. Ah, meus irmãos, para quem foi tirado de um nada, de uma lata de lixo, de um extravio total, um despropósito, ser chamado de cooperador é algo tão sublime, não é? E todos fomos chamados para sermos cooperadores do Espírito Santo na sua obra e no seu ministério, que é o único ministério, o ministério do Espírito. Então, de Deus nós somos cooperadores, e lavoura de Deus, e edifício de Deus sois vós. Claro que aqui especificamente Paulo está se referindo a ele e àqueles que jornadeavam com ele, servindo as igrejas, né? Então ele diz: nós somos cooperadores de Deus, e vemos vocês como uma lavoura, onde temos que trabalhar, e trabalhar muito. E vemos vocês como um edifício, onde nós temos responsabilidade de edificar, né? Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Agora então, irmãos, como amanhã nós vamos dar o último passo, e eu gostaria muito de não voltar para casa sem antes deixar com os irmãos pelo menos 5 considerações que eu gostaria de deixar amanhã sobre a natureza da igreja, o significado da igreja. Então, vamos buscar fazer isso amanhã cedo com bastante tranquilidade.
Então eu gostaria de encerrar esse assunto hoje, mas é basicamente impossível que eu aborde tudo dentro desses 3 capítulos. Então eu quero pontuar algo para os irmãos, para o seu estudo, para a sua meditação. E poderíamos fazer isso amanhã, mas então nós não teríamos tempo para falar sobre a igreja. E eu tenho o encargo de colocar esse assunto amanhã pela manhã, sobre a igreja como testemunho do Senhor. Então vamos lá para alguma coisa dentro desses capítulos, que creio que será de ajuda para nós, espero assim no Senhor. Primeiro, vá me acompanhando por favor. Capítulo 1 então, de 1 aos Coríntios. No verso 2, Paulo usa a expressão assim: a igreja de Deus que está em Corinto aos santificados, separados, especialmente, chamados, é a próxima palavra, santificados em Cristo Jesus e chamados. Falamos ontem, né? Que especialmente Paulo tem um apreço tão grande por essa palavra. Ele vê que nenhum de nós se voluntariou para ser um membro do corpo de Cristo, e muito menos para ser um cooperador do Senhor. Todos nós fomos chamados. E foi uma chamada que sim, pela graça de Deus, atingiu nossos corações. E também sim, mesmo que não possamos explicar, e não podemos, não tem de explicar, você vai cair em problemas. Essa chamada foi eficaz, mas ela envolveu a nossa resposta. Porque nós não somos marionetes. Mas de alguma maneira, o Espírito Santo moveu nossa vontade para que nós pudéssemos responder um sim e nos rendermos ao Senhor. Mistério, irmãos, mistério desse chamado soberano e da responsabilidade do homem. Mistério, inexplicável. Assim como a Trindade é, assim como a natureza divina humana de Cristo é, 2 naturezas e uma personalidade. Mistérios. Então, chamados para ser santos. Sobre essa palavra chamados, leia depois os versos 26 a 29 desse primeiro capítulo. Como são preciosos. Paulo vai dizer assim: reparai, pois, na vossa vocação, pois visto que não foram chamados. Você está vendo aí de novo a palavra? Olha a apreciação de Paulo por essa verdade. Nós fomos chamados. O Senhor foi lá e nos buscou. Ele nos chamou. Então ele vai dizer, não foram muitos poderosos, não foram muitos sábios, não foram muitos nobres ou de nobre nascimento, pelo contrário. E aí tem uma designação do que nós éramos. Ele chamou coisas loucas. Eu e você. Ele chamou coisas fracas. Verso 27. Nós. E ele escolheu coisas humildes, pobres do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são. Veredito final, né? O que nós éramos? Nada. Aqueles que não são, para reduzir a nada os que são. Claro que a ideia é os que julgam ser. Não é? Que chamamento, meus irmãos. Tem um poeta cristão que aprecio muito, chamado Theodore Eliot. T.S. Eliot. Você vai encontrar muitas poesias dele. Um homem de Deus. E em uma das suas poesias ele colocou uma frase assim. Olha a profundidade dessa frase. Ele disse assim: para chegares onde não és, precisas percorrer o caminho no qual não és. Onde nós queremos chegar na nossa vida cristã? Nós queremos chegar num lugar que nós não somos e onde Cristo é tudo. Não é isso que Paulo diz em Colossenses? Cristo é tudo e em todos. Mas para chegares onde não és, não é mais você, sua cabecinha, suas ideiazinhas, suas interpretaçõezinhas, suas coisinhas, suas vontades, não é? Seus gostos e desgostos, prazeres e desprazeres, quero e não quero, gosto e não gosto, não é? Para chegares onde não és e onde Cristo é tudo, precisas percorrer um caminho no qual não és. Ou seja, o Senhor nos levando à impotência sobre impotência, mas ao mesmo tempo nos levando à suficiência sobre suficiência nele, porque toda a nossa suficiência vem de Deus que nos habilitou.
Mas, irmãos, sem golpes após golpes, nós não conheceremos esse caminho. Então, aí está essa linda palavra, chamados. Mais uma seleção aqui, verso 6. Verso 5 ele vai dizer, em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo. Oh, que frase! A igreja existe para isso, a igreja foi estabelecida para isso. A igreja não é testemunho de um ministério, testemunho de uma verdade, testemunho de seja lá o que for. A igreja é testemunho de Cristo. O testemunho de Cristo seja confirmado em vós. Tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Sabe, irmão, usando uma linguagem reverente, mais séria aqui. Como era essa assembleia dos coríntios? Olha os versos que acabamos de ler. Não vos falte, fostes enriquecidos nele, em toda a palavra. Olha como era uma igreja rica. Será que podemos dizer isso de nós? Acho que raramente, né? Enriquecidos em toda a palavra, enriquecidos em todo conhecimento. Está tudo aí, olha. Não vos falte nenhum dom. Aliás, dom acabou se tornando um problema ali, né? Nós podemos acrescentar uma coisa aqui, segundo o capítulo 3 dessa epístola. Enriquecidos na palavra, enriquecidos no conhecimento, enriquecidos no dom, enriquecidos na carne. Não é? Eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. E leite vos dei a beber. Há entre vós ciúmes e contendas, e andais segundo os homens. Porque uns dizem, um grupinho, eu sou de Paulo. Paulo é único. Eu sou de Apolo. Apolo é eloquente e poderoso nas Escrituras. Eu sou de Pedro. Pedro é um dos 12. Paulo não é, Apolo não é. Então eu sou de Cefas. E outro grupo que dizia, vocês estão todos errados. Todos errados. Então eu sou de Cristo. Esse estava tão errado quanto os outros. Por quê? Porque esse grupo deveria olhar para todos e dizer o quê? Nós somos de Cristo. E não eu sou de Cristo e você é de Paulo e você é de Apolo. Então, meus irmãos, muito importante. E esse verso, eu adiantei aqui, ele está aqui, essa lição, está aqui nos versos 10 a 12, aí do primeiro capítulo. Que lição! Vamos tomar cuidado, irmãos. Vamos morder nossa língua. Antes que nós falemos frases difíceis que se ouve por aí. Vou colocar uma triste frase aqui, só para buscar te ajudar de maneira bem prática. Pare de chamar qualquer outro irmão em Cristo de irmão de denominação. Pare de fazer isso. Não existe irmão de denominação. Só existem irmãos no corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. E temos responsabilidade de cuidar uns dos outros. E temos responsabilidade de manter a porta aberta uns para os outros. O Senhor nos ensina na sua palavra que só há 2 motivos pelo qual a comunhão não deve ser mantida. Você sabe quais são? O primeiro, se alguém vive licenciosamente, deliberadamente em pecado. Primeiro motivo. Sabe qual é o segundo? Se alguém está militando em heresia, que assolem os fundamentos da nossa confissão de fé. Então Paulo diz, com o tal, nem ainda comais. Agora, meus irmãos, nós costumamos excluir pessoas só porque ele tem um certo pensamento a respeito de casamento. Não é assim? Ah, conforme a sua ideia sobre casamento, eu nem ponho minhas pernas debaixo da mesma mesa que você. Isso se chama arrogância, orgulho espiritual, soberba, sectarismo. Ofende o Espírito Santo. É claro que Deus tem princípios para o casamento. É claro que não há lugar para leviandade com algo tão sagrado como o casamento. Mas vamos tomar cuidado, meus irmãos. Muito cuidado. Então, Paulo usa um termo aqui nesse verso 10. Acompanhe aí, por favor. Divisões. Não haja entre vós divisões. Vamos manter a nossa porta aberta sempre para os irmãos. Não importa se eles têm uma convicção diferente de nós. Vamos aprender a cooperar com os nossos irmãos, se o alvo é visto claramente, que é Cristo, mesmo que eles tenham pensamentos diferentes. Ele seja alguém que vê a tribulação de um modo, a tribulação do outro modo, o reino de um modo, o reino do outro modo, tudo certo. Porque isso não assola os fundamentos da fé. E se o alvo dele não é o reino,
Se o alvo dele não é, seja lá o que for, mas é Cristo mesmo, então aprendamos a cooperar. Porque é nosso dever. Cooperadores. Agora, como nós falamos, se o alvo não é claramente Cristo, então nós temos que tomar cuidado com essa cooperação. Porque, meus irmãos, sejamos honestos. Nós não queremos cooperar com ninguém que esteja edificando obras particulares. Com ninguém que esteja edificando um ministério particular. Nós queremos cooperar com o ministério do Espírito Santo, que glorifica Cristo. Com isso queremos cooperar. Então que o Senhor nos conceda mais cooperadores, muitos cooperadores. E que a cruz continue trabalhando em todos nós, para que nós sejamos vasos úteis. 2 Timóteo 2. Santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então aí está, nesse verso 10. Vamos concluir às 10 horas, para não alongarmos demais, senão vamos fazer igual o Paulo aqui pregando e o Eutico vai cair da janela. Né? Então vamos até às 10 horas, faltam 7 minutos. Quando Paulo usa aqui no verso 10 a palavra divisões, você está vendo lá, no final do verso 10? É uma palavra de uso médico. Ela significa literalmente desconjuntamento de ossos. Deslocamento de ossos. Uma das coisas mais doloridas, muitas vezes mais do que uma fratura, é uma luxação. Então essa palavra que Paulo usou aqui, Espírito Santo, né, pela boca de Paulo, é uma palavra que tem a ideia de deslocar ossos, desconjuntar ossos, desligar, divisões. Então ele diz, para que não haja divisão no corpo. Agora olha que interessante, seguindo o verso. Antes sejam, aqui vem outra palavra, inteiramente unidos. Está vendo aí? 2 palavras. É uma palavra só na língua original. E sabe o que ela significa? Colocar de novo os ossos quebrados juntos. Então Paulo diz, para que não haja o deslocamento de ossos no corpo de Cristo, mas pelo contrário, haja a colocação de ossos juntos. Que linda aquela visão de Ezequiel, onde ele viu isso, né? Lembra? No vale de ossos secos. Ele olha para aquilo lá e o Senhor pergunta, o que vê? São muito lindos esses diálogos do Senhor, não é? Com os homens. O que você vê? Aí Ezequiel fala, um vale de ossos secos, sequíssimos, como vai dizer o texto. Aí o Senhor faz uma pergunta para ele, podem reviver esses ossos? Aí Ezequiel, ele como que diz assim, o Senhor que sabe, tu sabes. Jogando a responsabilidade para o Senhor, porque na verdade só o Senhor pode fazer, né? Mas então o Senhor que tem o seu profeta como seu cooperador, traz a responsabilidade de cooperação com a obra de Deus para ele. E diz assim, profetiza sobre esses ossos. Agora você pode imaginar a cena, Ezequiel falando com um vale de osso seco. É muito impressionante, não é? Só o Senhor podia fazer, mas ele busca cooperadores. Então diz, você crê? Então profetize. Aí podemos imaginar o Ezequiel profetizando para aquele vale de ossos secos. Então ele começa a ver barulho. Ossos se chocando contra ossos. Então vem tendão e faz união entre os ossos. Aí vem a camada de músculo, aí vem a camada de pele. Muito impressionante a maneira como é descrita. É a anatomia exata. Né? E aí está lá aqueles homens reconstituídos, mas mortos. Aí Deus pede que ele profetize mais uma vez ao Espírito. Para que o Espírito, então, assopre naquelas narinas e aqueles que agora estão restaurados, mas estão mortos, né? Não são mais ossos, são homens, mas estão mortos, para que eles vivam. Então se levanta aquele exército. E aí ele dá um ensino para Ezequiel, o que ele queria dizer. Ele queria dizer que essa era a casa de Israel. Que a única coisa capaz de recuperá-la era a palavra de profecia. Se pudesse recuperá-la. Se eles tivessem ouvido para ouvir. Infelizmente não tiveram ouvidos para ouvir. Né? Mas o Senhor se mostrou a eles como? Ele disse assim, eu abrirei as vossas sepulturas, ó povo meu, e saireis delas. Então, aí está, essa figura bonita que é usada aí nesses versos 10 a 12. Agora, ainda, seguindo um pouquinho mais, veja o verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Para nós que somos salvos é o poder de Deus. Agora,
Olhe o capítulo 4, por favor, 1 Coríntios 4. Olha essa expressão aqui. Paulo dizendo para os coríntios que eles eram filhos espirituais deles, que eles podiam ter muitos preceptores em Cristo, mas não teriam muitos pais, porque ele os havia gerado pelo Evangelho, está no verso 15, 4,15. Aí ele segue dizendo assim: por essa causa mandei Timóteo, o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus. Queria destacar essa expressão, meus caminhos em Cristo Jesus. Sabe por quê? Paulo não tinha na sua boca apenas o caminho, a palavra da cruz. Paulo tinha na sua história, na sua jornada, o caminho da cruz. Porque sabemos. É só estudarmos suas epístolas, especialmente 2 Coríntios. Vamos lá para ver onde estávamos. Palavra da cruz, guarde isso, caminho da cruz. Não basta a palavra da cruz, precisamos do caminho da cruz. 2 Coríntios capítulo 4, olha isso, verso 7. Tendo, porém, este tesouro, qual tesouro mesmo? Cristo. Ele fala no verso anterior sobre a glória de Deus na face de Cristo. Tendo este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados. Olha aí os seus caminhos. Olha a cruz trabalhando nele, na sua jornada. Em tudo atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Caminho da cruz, que falamos ontem, falamos um pouco mais hoje, na primeira sessão. Para que também, meus irmãos, para que também não há outra maneira da vida de Cristo ser manifestada em nós. Para que também a vida, sua vida, a vida de Jesus, se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre, de novo, sempre entregues à morte por causa de Jesus. De novo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. E aqui temos um princípio, meus irmãos, verso 12, tão sério e precioso espiritualmente. Em nós opera a morte, mas em vós a vida. Meus irmãos, amanhã vamos falar mais sobre isso quando tocarmos no assunto da igreja. Se nós estamos orando para que o Senhor conceda vida à Assembleia, à igreja local na qual reunimos, e atinja a vida dos irmãos, e nos renove para o Senhor, e nos traga vida e edificação, se estamos orando por isso, o Senhor tem uma pergunta para nós. E a pergunta dele para nós é essa que está descrita aqui. A pergunta é: você está disposto a morrer? Você está disposto a morrer? Porque se você levar o morrer em seu corpo, a vida de Jesus se manifestará através de sua carne mortal. Se você operar a morte, nos irmãos operará a vida. Oh, meus irmãos, que nós compreendamos o que significa isso na nossa jornada com o Senhor. E deixe de ser uma fraseologia, para ser uma realidade espiritual. Não apenas a palavra da cruz nos nossos lábios, mas o caminho da cruz em nossa jornada. E finalmente, nosso tempo se foi. Um último aspecto. 1 Coríntios, de novo, capítulo 2. Vou ser bem rápido sobre isso. Me suporte uns minutinhos mais. 1 Coríntios 2 diz assim, no verso 1 ele diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Testemunho de Cristo no capítulo 1, testemunho de Deus no capítulo 2. Ou seja, o assunto aqui é o testemunho do Senhor. Por isso esses 3 capítulos são tão importantes. Talvez, quando tocarmos no aspecto da igreja amanhã, possamos abordar alguma coisa aqui ou ali mais desses capítulos. Talvez, se possível, amanhã, já que não teremos mais condição hoje. Então veja aí, testemunho de Deus é o tema especialmente desses 3 primeiros capítulos. Agora no verso 9 diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou, já falamos o que é revelação, pelo Espírito. Voltamos ao assunto número 2, o ministério do Espírito, né? Porque é Ele que determinará a obra de cada um. Então,
Deus não o revelou pelo Espírito, porque é o Espírito que todas as coisas sonda, conhece por dentro, é a ideia da palavra perscruta. Conhecer por dentro, a fundo. Até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Olha o contraste. Coisas do homem, verso 11, no mesmo verso. Coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Não é oratória, não é eloquência, não é inteligência, não é conhecimento natural, não é saber filosofia, teologia ou qualquer ciência que seja. Disto falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo ou comparando, é a ideia aqui, coisas espirituais com espirituais. Esse aqui é um verso que não é tão simples de interpretação. Então faça a sua exegese, estude esse verso. Eu vou te dizer o que Paulo está dizendo aqui. E confira, por favor, não fique só com as minhas palavras. O que Paulo quer dizer aqui é assim, olha. Para transmitirmos mensagem genuinamente espiritual, e não é só de púlpito, não. Em nossa vida, em nossos relacionamentos, vivendo como pessoas espirituais. Para que nós transmitamos a mensagem espiritual, nós precisamos de palavras ensinadas pelo Espírito, para que então elas sejam adequadas para comunicar verdades espirituais. Então, colocada a mesma coisa em outras palavras. Paulo está dizendo assim, as verdades espirituais são tão elevadas que elas precisam de uma roupagem própria. E quem que tem essa roupagem própria? A sabedoria humana? Paulo diz, para que a minha pregação não se baseou em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Não é claro, irmãos? Então, o ensino desse versículo é que as verdades espirituais precisam de roupas próprias. E as roupas próprias, só o Espírito Santo pode conceder. Para comunicar verdades espirituais. Do contrário, nós vamos ter discurso, vamos ter palestra, vamos ter ensino. Certo? Acadêmico, muitas vezes. Doutrinamento. Mas não as realidades espirituais. Infelizmente, é o preponderante nos nossos seminários. Então, meus amados irmãos, é só o Espírito Santo que pode nos ensinar o palavreado adequado para transmitirmos verdades espirituais. Por isso que ele fala comparando coisas espirituais com espirituais. Aí, ele segue dizendo assim, porque o homem espiritual, verso 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual discerne, julga todas as coisas. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós. Quem? Paulo, Silvano, Timóteo, seus cooperadores. É a eles que ele está se referindo. Não aplique esse verso para a igreja em geral. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por que não pode ser aplicado para a igreja em geral? Bom, continue lendo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Ele está dizendo, nós temos a mente de Cristo e vós tendes uma mente carnal. Por isso estão divididos com homens, com doutrinas, com dons e com muita coisa mais. Está vendo, irmão? Então, vamos parar por aqui. Já não temos mais tempo. No que se baseia a obra de cada um? Concluindo. O ministério do Espírito Santo, encontrando lugar para trabalhar nossas vidas, o trabalho da cruz, a vida do Senhor crescendo e Cristo sendo formado em nós, designará ou manifestará qual é a nossa função no corpo de Cristo. Espontaneamente. Como também dizia nosso irmão Steven, a vida cristã é sobrenaturalmente natural.
e é naturalmente sobrenatural. É assim que a função vai se manifestar, a obra de cada um. Ninguém vai delegar as coisas para você. Sabe outra palavra maldita que tem campeado no meio da igreja de Deus? Perfil. É a palavra do mundo empresarial, não tem nada a ver com a igreja. Então o fulano, ou ciclano, ou a beltrano é designado para uma obra, ou uma função no corpo de Cristo, porque é entendido que ele ou ela tem o perfil para aquele trabalho. Ah, meus irmãos, nós temos que ter o perfil de Cristo, para qualquer função no corpo de Cristo. Então, esse assunto da obra de cada um, por favor, estude esses 3 capítulos com cuidado, para que essa luz possa ser aprofundada no coração de todos nós. Graças a Deus, sim, há uma esfera de obra para cada um de nós. Que seja aquela mais simplesinha, como citamos aqui, mas é a obra de cada um. E precisamos edificar sobre o único fundamento, ouro, prata e pedras preciosas. E não madeira, feno e palha. Muito volume, enche os olhos, a quando vem o fogo, não é? Que no dia, que é mencionado aí, o dia o provará. Nós possamos, irmãos, não olhar para trás e ver aquela montoeira de coisas que fizemos, em nome do Senhor, reduzido a cinzas. Que quadro mais triste. Mesmo que, o texto vai dizer, esse mesmo foi salvo, como que através do fogo. Graças ao Senhor por isso. Né? A vida do servo foi de alguma maneira preservada, ele foi salvo. Mas tempo, energia, talentos, nada. Madeira, feno, palha. Mas que coisa preciosa, irmãos. Podemos também, naquele dia, sobre esse fundamento, nós vemos lá a porção do ouro, a porção da prata. Por que ouro? Porque foi edificado algo que trouxe realmente glória para Deus. Isso é ouro na Bíblia. Prata. Foi edificado algo que trouxe glória para a pessoa e obra de Cristo. O Senhor foi traído por 30 moedas de prata, lembra? Prata na Bíblia fala da redenção do Filho. E pedras preciosas falam da obra do Espírito Santo. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ouro, prata e pedras preciosas. Isso subsistirá naquele dia. Que o Senhor nos ajude, então, a compreender essas coisas. Vamos orar. E obrigado pela paciência dos irmãos.